Já separei aqui os ingredientes e agora vamos preparar a nossa massa. Aqui eu tenho 150 ml de leite, leite integral, e 20 ml de limão. Tanto pode ser o limão como um vinagre, tanto faz. Geralmente eu tenho mais o costume de utilizar o vinagre, mas hoje, como eu não tenho vinagre, pode ser o limão sem problemas nenhum. Pode ser o limão, vinagre de maçã, pode ser também aquele vinagre branco também. Ó, tanto que eu já coloquei aqui o meu limão, o meu leite já começou a talhar, ó, ele vai dar uma talhadinha. O nome dessa misturinha é bem conhecida como buttermilk. Esse buttermilk na massa, ele vai trazer mais umidade e maciez para essa massa. Mesmo eu utilizando a manteiga, vai ter também essa umidade. Daí geralmente espera aí uns 5 minutinhos, 3 minutos, para talhar bem, né, esse leite, para estar preparando a massa. Então vou deixar ele aqui descansando um pouquinho. Daí faz uma transição e vamos continuar o conteúdo. Aqui no meu bowl eu vou acrescentar 2 ovos. Esses são aqueles ovos médios que a gente costuma comprar no mercado. Geralmente, né, tem as receitas aí de bolo que sim, tem que pesar o ovo, porque senão a receita dá errada. Mas como os ovos são padrão, padrão como? Tem os ovos pequenos, os ovos médios, que é o que a gente está acostumado a comprar. Tem os ovos jumbo, então aqui eu estou utilizando esse ovo que é do mercado, né? A média de peso desses ovos são 50 gramas, então não precisa ter que ficar pesando, porque isso aí dá um trabalho, modo de dizer, né? Porque às vezes tem um pouquinho, daí você joga fora, às vezes falta um pouquinho a mais, daí às vezes pode aí confundir, achando que faltou um pouquinho ou sobrou um pouquinho, vai dar errado a minha receita. Não, não vai dar errado a sua receita. Então aqui, basicamente, então eu tenho 100 gramas de ovos inteiro. Aqui eu vou acrescentar 100 gramas de manteiga, manteiga temperatura ambiente, ó, ela tá no ponto pomada. Vou acrescentar aqui nos meus ovos. E vou acrescentar 250 gramas de açúcar. Aqui eu estou utilizando o açúcar refinado. E agora eu vou misturar aqui com fouet a minha misturinha. Não precisa de batedeira, pode fazer assim no fouet mesmo. Ó, rapidinho já vai misturando aqui os ingredientes. Misturei aqui os meus ingredientes. Vou acrescentar a misturinha. Olha só como meu leite talhou. Misturo novamente. Ó, minha massa, depois que eu acrescentei o buttermilk, ó, ficou talhada, tá vendo? Normal.
Não tem nada de errado. Aqui eu vou acrescentar 10 gramas de chocolate em pó, 50%. Eita, eu esqueci de uma coisa. Misturei e agora eu vou acrescentar 250 gramas de farinha de trigo. Agora misturo, sempre vem com o fouet aqui, ó, no meio, para incorporar a farinha de trigo. E depois vou pegando as laterais. Aqui, ó, já está incorporando os ingredientes, tá vendo? Acrescento o meu fermento, aqui fermento em pó, 20 gramas de fermento. A farinha de trigo que eu estou utilizando é farinha sem fermento. Aqui é a Dona Benta que eu estou utilizando, mas pode utilizar qualquer farinha aí da sua preferência. De preferência que seja farinha tipo 1. Ó, misturei. E agora vou acrescentar o meu corante. Aqui estou utilizando corante vermelho da linha Grand Chef. Vou acrescentar aí cerca de 1 colher de sopa de corante vermelho. Ó, nem precisei encher a colher. E vou misturar. Esse corante, ele deixa uma cor muito bonita. E assim, não precisa acrescentar tanto corante para a massa ficar um vermelhinho bonito. Ó, aqui agora eu vou pegar uma espátula para mexer melhor. Que como já incorporou bem aqui meus ingredientes, agora vou mexer com a espátula. Ó, com a espátula eu venho, raspo bem o fundo do bowl, certifico que misturou todos os ingredientes. Essa parte corta, não precisa mostrar.
que não respingou na roupa. Olha que massa linda. Essa é a minha massa de Red Velvet. Faz o maior sucesso. Ó, totalmente já misturada a minha massa. E agora eu vou acrescentar dentro da forma. Eu vou utilizar essa forma. Essa é uma forma de pão de forma. A medida dela é 30 por 10 por 10. Geralmente é essa a medida que eu utilizo. Ou então, mais comum, que lá no meu Instagram, aqueles monte de fatias, eu estou utilizando essa forma, que ela é menor. Ela é 15 por 10 por 10, que é também a forma de pão. Então, quando vocês forem pesquisar, pesquise por forma de pão, 15 por 10 por 10, ou então 30 por 15, não, 30 por 10 por 10, tá? 30, 10 e 10. Essa daqui eu comprei recentemente, ela tem uma medida um pouco diferente, que ó, é 32 de comprimento, 10 de largura e 9 centímetros aqui, ó, de comprimento. Mas eu tinha uma outra que ela era essa medida, 30 por 10 por 10, que é a que eu gostava mais do que essa daqui. Só que eu não sei o que aconteceu, sumiu minha forma. E assim, sempre quando eu vou assar um bolo, eu coloco o papel manteiga no fundo da forma, que é esse papel aqui. Acha em mercado facilmente, até lojas de confeitaria. Daí eu coloco o meu papel em cima, venho, faço a marcação e recorto com a tesoura. Daí eu venho e coloco no fundo da minha forma. Eu não unto a forma, tá? Eu só coloco o papel, mais nada. Mas se você quiser untar também sua forma, lá com manteiga e farinha de trigo, ou óleo e farinha de trigo, também pode ficar à vontade. Mas necessariamente nessa massa eu aconselho que utilize o papel manteiga, que terá aí um resultado melhor. Ou então um desmoldante, né? E nunca untar as laterais da forma. Jamais unta, porque na hora de crescer acontece dele murchar o bolo. Então, muito importante não untar as laterais. Deixa eu pegar aqui a minha balança. Vamos ver a quantidade de massa. Geralmente, nessa forma, eu indico que coloque 1 kg de massa. E nessa forma, 500 gramas de massa. Pode colocar menos, pode, sem problema nenhum. Mas uma quantidade para estar cortando as fatias e dar o tanto certo seria essa. Mas às vezes eu até recomendo assar um pouquinho menos de massa para não ficar tanto tempo lá no forno e demorar demais para assar. Que nem um exemplo, quando você coloca menos massa na forma, é quase impossível do seu bolo dar errado. Isso eu digo assim, não errado pela massa, mas sim pelas variações do seu forno, que cada forno é diferente. Tem forno que a gente ama e tem forno que a gente odeia. Agora eu estou com um forno, tanto que eu vou assar essa massa no forno convencional, não vou assar aqui no forninho. Já utilizei ele algumas vezes, gostei, não tem problema nenhum, mas esse forno eu amei. Todos os bolos que eu asso nunca deu errado. Estou amando esse forno. Mas, como eu disse, tem as variações, né? E no caso, para não dar errado, o que você pode fazer? Colocar 500 gramas de massa nessa forma maior e colocar 250 gramas nessa forma menor. Só que aí você vai ter só 2 fatias, que daí você vai cortar no meio, tá? Então é isso. Vamos lá, deixa eu pesar aqui a minha massa.
pegar aqui uma colher, mas você tá com corante. Algo bem importante também, sempre quando for assar o seu bolo, deixe o forno pré-aquecendo. Deixa aí pelo menos por uns 15 minutinhos. Deixa lá o forno a 150 graus. Ó, tô espalhando aqui a minha massa na forma. Deixa ela bem espalhadinha. Ó, aqui eu já tenho 800 gramas de massa. Vou terminar toda essa massa, vou assar aqui mesmo, não vou assar nas duas, não. Então, como eu estava falando, deixa seu forno pré-aquecendo a 180 graus durante 15 minutos. E o tempo de forno, né, vai ter aí uma variação. Pode demorar de 40 a 50 minutos, mais ou menos. E asse a 180 graus. Não asse em fogo alto não, tá? No forno alto. Ainda mais por se tratar de uma massa de red velvet, para não ficar aquela massa escura. Ó, aqui o total que me pesou foi 900 gramas de massa. Agora eu vou acertar ela aqui bonitinho. Eita, minha colher caiu aqui. Ó, vou acertar ela aqui na minha forma e vou levar para o forno. O forno já está lá aquecendo. E já vou levar a minha massa. Ó, gosto de dar uma batidinha, né? Acostumada a fazer chocolate, bater as formas, tudo eu gosto de bater. Ó, vou dar uma batidinha para sentar essa massa. Ainda falta ajeitar um pouquinho. Deixar ela bem niveladinha. Como eu demorei um pouquinho aqui explicando, a minha massa já está pegando a fermentação, então ela já tá mais aqui firme. Deixa eu lavar minha mão. E melequeira, credo. Ó, a minha massa já está aqui na forma e agora eu vou levar para o forno. Ai, massinha, fica linda, por favor. Precisa ficar muito linda. Ó, coloquei a minha massa dentro do forno e agora vou fechar. E ela vai ficar... Fechei o forno e agora vou aguardar ela assar. Durante aí uns 45, 50 minutos, forno a 180 graus. Daqui a pouquinho já venho mostrar o resultado final da nossa massa.